Infelizmente, falando de uma coisa triste, né? Que é, nós até fizemos uma entrevista, não tem muito tempo, falando que o número de tabagismo tem diminuído. Porém, a juventude está fumando mais. E aí eu pergunto, né, para a senhora, como pneumologista, como que a senhora vê essa realidade, sendo que entristece o nosso coração de ver jovens tão jovens usando algo que vão trazer prejuízo ali no futuro. Na realidade, o tabagismo a gente tem que ver como doença, tá? Então, o indivíduo que começa a fumar, ele não fuma porque ele tem o desejo apenas de fumar. Entendi. Ele começa na adolescência, na infância. Sempre tem uma raiz ali, né? Tem que descobrir qual que é a raiz que levou ele àquilo. Geralmente é o meio, o ambiente que ele está no período que ele é muito susceptível à turma, né? É muito susceptível às companhias. Sim. E por genética, aquele menino, aquela criança que começa a fumar, aquele adolescente, se ele tem uma tendência de dependência, ele vai, ao ter contato com o cigarro, ele vai começar a ter prazer, porque o cigarro é uma droga. A nicotina atua no sistema nervoso central. E ao atuar no sistema nervoso central, libera mediadores de prazer. Sim. Às vezes o adolescente, a criança, é muito ansiosa, né? Às vezes tem um fator depressivo. Às vezes aprendeu a fumar com os pais, que os pais são fumantes, que isso tem uma influência muito grande. Isso pode ser genético? Um pai, por exemplo, Sim. que fuma, um filho pode? Sim. O tabagismo é determinado por genética. Então, por isso que existem crianças, existem adolescentes que experimentam o tabaco e que ficou uma vez e não vão para frente. E existem adolescentes e crianças que experimentam o tabaco por uma carga genética, eles vão começar a ter uma dependência e fica muito difícil de abandonar se não tiver tratamento. E uma pergunta, né? O fumante passivo, ele pode se tornar um viciado? Ele pode, imagina uma criança, uma família que tem um pai tabagista, uma mãe tabagista, eles não têm esse tipo de informação, né? Sim. As pessoas creem que fumam porque desejam, na realidade elas fumam por doença, por determinação genética. Sim. Então a criança está lá exposta, o cérebro está em formação, começa a ter contato com a nicotina, tem uma série de adoecimentos, asma, chance maior de leucemia, de linfoma, de tumores cerebrais. Sim. E uma das tendências dessa criança é ser um fumante na idade adulta. Uau! Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Primeiro, colocando que o tabagismo é uma doença pediátrica, desde pequenininha, na gestação, se a mãe é fumante, ela tem que procurar auxílio para parar de fumar. A criança que está ali pertinho da mãe, estudando, se os familiares fumam em casa, ela está aprendendo, porque afinal de contas os pais são os ídolos da criança. Sim, referências, E a gente tem que avaliar muito sobre a questão clínica, porque a gente às vezes olha para o tabagista como se ele fosse uma pessoa que resolveu fumar. Na realidade, ele resolveu fumar quando ele tinha 15 anos, 12 anos, 9 anos, mas depois ele se tornou dependente. Se você tiver, assim, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, se considerar heroína, depois vem o crack, em termos de dependência, depois vem a nicotina, depois vai vir a cocaína, depois vai vir a maconha e depois vai vir o álcool. Então, olha, ninguém valoriza isso. As pessoas acham que as pessoas fumam, eu quero fumar, não é por aí. É uma dependência elevada e é uma droga que é vendida na padaria. É algo lícito, né? Sim, é bonito, a criança vai... As pessoas não veem que é doença, justamente porque é uma droga, porque é algo lícito. Exatamente, que enriquece. Né? O poderio econômico é altíssimo. O Brasil é uma coisa muito interessante. 2009, 24% das crianças e adolescentes fumavam, está caindo. A gente caiu para 18,5%. Só que, para você ter uma ideia, no Brasil, atualmente pela Vigitel, o que é Vigitel? É uma avaliação por telefone que vê todas as características da população brasileira. Então, em 2014, 11% dos brasileiros fumavam. A gente está em 2017, o Vigitel de 2016 é 10% fuma, está caindo, tá? Quando eu comecei a mexer com tabagismo, há 10 anos para trás, 34%. Então, você vê que ao longo desse tempo, de 10 anos, houve uma queda de 34%, muito significativa. E a gente tem que começar a investir muito em escola, né? Chegar lá para a criancinha de 6, 7 anos e falar assim, olha, gente, fumar
Pode ser legal, aparentemente, pode acalmar, porque dá mesmo. Acalma, dá tranquilidade, o raciocínio fica mais rápido, a ansiedade cai. Tá tudo bem, mas qual que vai ser o preço que eu vou pagar? Entendi. E o preço do tabaco, ele não é cobrado na hora. É verdade. Ele é cobrado lá pra frente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.